E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatais, um podcast que é voltado para profissionais de saúde que são interessados em reumatologia. Meu nome é Rívika. Meu nome é Júlia. Meu nome é Alexandre. E hoje é um episódio especial, especialíssimo, eu diria, porque é um episódio voltado para a cobertura do ACR, que é o Congresso Americano de Reumatologia. A gente está fazendo essa cobertura no Instagram, porque desde o momento que estava acontecendo o congresso, a gente estava lá ao vivo mandando, né, todas as atualizações, mas como era impossível trazer tudo ao mesmo tempo lá, a gente está trazendo agora episódios aqui, tanto no podcast, que vão ser episódios focados e divididos por grandes áreas, por temas, e também a nossa newsletter, né, Ju? Exatamente. E na nossa plataforma, que é Reumatize Exclusive. E hoje o nosso episódio vai ser sobre o quê? Falaremos um pouquinho sobre Sjögren. E muita coisa sobre lúpus. E se você está assistindo a gente na plataforma aberta, seja no YouTube, seja no Spotify, você vai assistir a parte de Sjögren, mas para ter acesso ao episódio inteiro, você vai precisar acessar a nossa plataforma. E para ter acesso é muito simples, né, Ale? É muito fácil. Aqui na nossa descrição desse vídeo ou do episódio do podcast que você está assistindo ou ouvindo, a gente colocou tanto o link para fazer a sua inscrição na plataforma e para você que já é inscrito, a gente tem um tutorial também, um segundo link aqui, para que você aprenda como usar a plataforma. Ou, se você não gosta de ficar entrando em plataformas específicas, também nesse tem um tutorial que te ensina a ouvir esse podcast fechado, exclusivo para médicos, também no seu tocador de podcast favorito, para que você consiga ouvir o podcast aonde você preferir. A gente quer estar onde você quer estar. Além disso, né, se você for fazer a prova de título ano que vem, né, só pra gente lembrar, a gente tá com as inscrições abertas do nosso curso do Impulso, um preparatório completo para a prova de título, né, de especialista em reumatologia, que vai acontecer em 2026. O curso já começou. Se você não está inscrito, se inscreva, que a gente tem o nosso pacote, o curso, o nosso banco de questões do Reumabank e também o Atlas de Exame Físico, que é o nosso pacote universo ali para você ficar totalmente preparado para esse universo da prova de título em reumatologia. E a Black Friday tá chegando e algumas surpresas também estão a caminho, né? Então fique de olho aí, se você quer fazer, se não inscreveu, fique de olho que a gente vai trazer surpresa para vocês na Black Friday. É isso aí, então bora começar esse episódio. Ju, já fiquei sabendo que o Sjögren teve várias atualizações, mas o que eu tô mais interessada em saber é sobre o guideline de neuropatias periféricas. E a Ju, conta pra gente o que teve de novidade. Não, com certeza, Ri, mas acho que só pontuando antes de entrar especificamente no guideline, acho que foi muito legal do Congresso a gente ver essas doenças que previamente a gente deixava ali meio de lado, ganhando um protagonismo muito interessante, porque assim, lúpus todo mundo sempre quis saber, saiu o guideline de lúpus, a sessão vai lotar, mas o Sjögren e algumas outras doenças também que eram menores estão ganhando um protagonismo muito legal, e a gente teve atualizações muito interessantes. Então, a construção desse guideline foi extremamente significativo, porque nós sabemos que no Sjögren, as neuropatias periféricas são o predomínio principal de manifestações em relação ao sistema nervoso, e realmente não havia uma padronização nem na terminologia. Então, foi brilhante a apresentação desse consenso, porque ele abriu a apresentação pontuando isso. Pessoal, nem a nomenclatura a gente tinha um consenso entre a neurologia e a reumatologia. E buscar essa unificação é uma coisa extremamente significativa. Então, realmente, foi um consenso construído com ambas as especialidades, o que dá uma força, uma robustez muito interessante. E é importante nós entendermos que eles trouxeram que a topografia precisa ser muito bem entendida. Então, o tipo de manifestação que esse paciente apresenta, se realmente são quadros de mononeuropatias, de polineuropatias, e dando uma ênfase, um destaque muito interessante também para os quadros autonômicos. O que reconhecer, o que valorizar e como manejar esses pacientes. E dentro dos quadros de mononeuropatias, especificamente, eles deram um enfoque maior no acometimento do nervo facial e do nervo trigêmeo, inclusive dando alguns espectros de gravidade para que a gente entendesse qual que realmente seria a manifestação que mais nos direciona para esse quadro e qual que a gente precisa realmente direcionar para o especialista. Mas isso é muito importante. E em relação ao diagnóstico, um ponto que foi pontuado, né, de uma forma brilhante também foi que não adianta nós querermos basear a nossa análise simplesmente em exame complementar.
porque ele trouxe que a maioria dos quadros podem ser estratificados da forma correta e a investigação complementar ser direcionada com correta realização da anamnese e do exame físico para essa estratificação. E, inclusive, trazendo a importância dos marcadores sorológicos dentro dessa avaliação, especialmente o fator reumatoide, as crioglobulinas e o consumo do complemento, especialmente nos quadros que estejam associados à vasculite. Então, isso também sendo ressaltado como um ponto de muita importância. E, inclusive, para os quadros autonômicos associados, algumas escalas que possam ser aplicadas para esses pacientes, como o COMPASS, e também o uso de manobras complementares para avaliação de resposta cardiovascular, secreção catecolaminérgica, etc., para conseguir fazer essa distinção. E muito interessante também que eles trouxeram os highlights em relação a como conduzir esse tratamento. E um ponto que foi muito estratificado nessa avaliação é se há presença de vasculite associada ou não, para conseguir direcionar o grau de imunossupressão que esse paciente irá precisar, inclusive com manifestações mais graves, que aí a gente realmente já tenha que progredir para terapias com maior grau de imunossupressão associada, e o que você vai fazer um manejo mais lento e como referenciar esse paciente. Então, permanecem ali para os casos graves e refratários o que a gente já sabia, imunoglobulina intravenosa e o rituximab, sendo as nossas âncoras para esse tipo de tratamento, e reforçando também a parte que em formas progressivas esteja sempre associado também os corticoides em altas doses, sempre com aquela ressalva, menor dose, menor tempo possível, mas acaba sendo uma necessidade. E, inclusive, um ponto interessante que foi pontuado é que mesmo formas imunes que não estejam associadas a uma vasculite, caso estejam muito refratárias, vale sim considerar o tratamento associado com imunoglobulina intravenosa para esses pacientes. Inclusive, eles colocaram, Ju, isso para pacientes com neuropatia de fibras finas, para a gente considerar, né? Exato, porque o ponto que ele trouxe é que justamente é a refratariedade que manda. Então, se for um paciente que permaneça com uma alta carga de sintomas, ou seja, muito refratário, independente de eu ter esse diagnóstico etiológico fechado ou não, porque nós sabemos, não é só no nosso país a dificuldade de você conseguir fazer um diagnóstico adequado de neuropatia de fibras finas, mas que é isso, se o paciente permanecer refratário, a manifestação for muito grave, você vai fazer terapia empírica. Então, inclusive, nesses quadros, isso seria um ponto-chave para essa identificação. Isso é uma mudança, né, Ju? Porque antigamente, há 5, 6 anos atrás, a gente falava que neuropatia de fibras finas era só tratamento sintomático. Mas a gente já via essa tendência entre os especialistas, né, que estão acostumados a tratar pacientes com neuropatia de fibras finas imunomediadas, já tinha essa tendência, já tanto na neurologia quanto na reumatologia, de começar a se pensar em imunomodular esses pacientes com imunoglobulina, e agora esse guideline traz isso de maneira mais pautada para aqueles pacientes com sintomas muito refratários, incapacitantes, mesmo neuropatia de fibras finas, para a gente considerar a imunoglobulina, não um trial, né, que ele coloca aí, não um trial de 3 meses, com imunoglobulina, isso é bem legal. Acho que é uma questão também importante, né? Porque não se falava tanto sobre o diagnóstico, até porque não tinha muito o que ser feito em relação ao tratamento, né? Mas quando mais se fala em relação ao tratamento, então vamos agora partir para o diagnóstico para a gente fazer o tratamento direcionado. E eu acho que um outro ponto muito interessante é que eles também colocaram as opções de tratamento dentro do guideline para as manifestações autonômicas que não sejam necessariamente relacionadas à parte que a gente está habituado. E isso é importante, porque muitas vezes passava-se batido até na nossa anamnese, ou como casos que a gente teve, um caso que eu tive recentemente, muito interessante, que o paciente apresentava somente outras manifestações e nada de síndrome C, que passou anos sem ter esse diagnóstico, e somente depois que a gente foi conseguir ligar os pontos. Então, que bom que isso esteja no guideline, porque a gente sabe que tudo que está no guideline nos força a lembrar, de uma certa forma, em maior ou menor intensidade. Então, estando lá, vamos perguntar sobre hipotensão postural, vamos perguntar sobre alterações urinárias com mais afinco. Então, eu achei muito interessante esse ponto, inclusive trazendo as opções para esse tratamento medicamentoso dentro do guideline. E eles colocam até para considerar também imunomodulação mesmo nesse cenário, né, Ju? Eles colocam. Exato, só que aí já é um campo um pouquinho mais experimental, mas sim está lá, porque eu achei também muito fortuito dessa apresentação esse ponto prático, de que mesmo que a gente não tenha a melhor qualidade de evidência possível, que a gente tenha um norteamento do nosso tratamento com base nos sintomas, na intensidade, na gravidade e refratariedade. Então, mesmo na ausência de uma tamanha robustez bibliográfica, considerar imunomodulação para esses pacientes, sim.
E E só para uma coisa que eu queria vocês. ressaltar é que esse guideline ele não é do Colégio Americano de Reumatologia, Isso, né? Ele é da Sjögren's Foundation, né? isso. Apesar de ter sido apresentado lá durante o Congresso Americano, ele é da Fundação de Sjögren, que é americana, mas não é do Colégio Americano de Reumatologia esse Isso. guideline. E uma dúvida, assim, agora, para termos práticos, porque muitos guidelines que são apresentados, eles não são aplicáveis para o nosso contexto brasileiro. Para quem não leu esse guideline ainda, é possível? É aplicável? Ele é bem aplicável, exceto algumas coisas que realmente realização de biópsia muscular, realização de biópsia cutânea, que são procedimentos que a gente tem uma baixa disponibilidade no nosso país. Todo o restante é estratificado de uma forma que a sua tomada de decisão seja simplificada. Inclusive, ele coloca a possibilidade ali de simplesmente você referenciar para um especialista ou, por exemplo, você parar e reavaliar o diagnóstico, que são coisas muito aplicáveis do ponto de vista clínico. Então, é completamente coerente com a aplicabilidade. Ótimo. E agora, ainda falando de doença de Sjögren, a gente teve alguma atualização importante ou mesmo revisão que falou sobre gestação? Tivemos, e isso foi interessante porque a gente sabe que é um tema que sempre gera controvérsia e gera muito receio para essas pacientes. É um momento muito delicado da vida da mulher e da vida dessa criança. Então, eles trouxeram alguns estudos prospectivos que trouxeram dados sobre como é o comportamento do Sjögren na gestação. E, inclusive, na mesma sessão foram apresentados dados relacionados ao lúpus e SAF, que a gente vai explorar posteriormente também. Então, é interessante que eles trouxeram duas coortes específicas, uma francesa e uma italiana, que demonstraram que as taxas de complicações são semelhantes à população em geral. Então, que o fato de você ter essa doença não interfere necessariamente na sua evolução e prognóstico gestacionais, tá? Isso é muito interessante. Então, a ocorrência de flare, ela oscilou ali em aproximadamente 10 a 13% apenas dos pacientes, vindo de acordo com o que a gente sabe que geralmente a gestação acaba sendo um momento confortável quando a gente fala de atividade de doença. Agora, uma grande preocupação que existe em relação ao Sjögren é quando a gente fala de bloqueio cardíaco congênito e lúpus neonatal. Então, o que eles trouxeram especificamente em relação a isso? Que a principal chance de ocorrência do bloqueio cardíaco congênito nas mães que tenham anti-Rho positivo é o fato de ter tido um nascido anterior que tivesse esse quadro de forma semelhante. Então, essa segue sendo o principal fator de risco dentro da história dessa paciente e que também os fatores de risco para pior prognóstico dentro dessa manifestação são quadros que já têm uma detecção mais precoce, obviamente porque já traduz uma magnitude de acometimento que seja maior, quadros de hidropsia, bradicardia fetal acentuada e disfunção ventricular associada. E em termos de prevenção e monitorização, reforçando a importância da hidroxicloroquina, reduzindo também esse risco de recorrência do bloqueio cardíaco congênito, a realização dos ecos seriados entre 16 a 28 semanas, porém, existe uma discordância entre as sociedades, inclusive foi pontuado na sessão a dificuldade de acesso que eles têm nos Estados Unidos à realização de ecocardiograma fetal, que era uma coisa que eu confesso que eu não sabia. Então, diferentemente do nosso país, que a gente solicita e vai lá, não, você precisa de uma aprovação para a realização do exame, e a maioria das sociedades contraindica pela falta de padronização dos parâmetros. Então, como funciona nos Estados Unidos? Tudo que não é padronizado por guideline, você não tem uma cobertura automática pelo sistema de saúde suplementar. Então, é uma limitação muito grande, tanto que eles têm uma escassez de dados muito importante nesse sentido, e foi um dado que eu achei interessante para a gente ver que nem tudo que a gente olha e fala, nossa, o pessoal faz tanta pesquisa, no nosso país a gente tem um acesso melhor. Então, olha que interessante, obviamente num contexto específico, mas um dado significativo também. A princípio, o uso de corticoides fluorados não mudou a questão de desfecho em relação ao bloqueio cardíaco congênito mesmo. E para quadros de segundo grau, os dados sugerem uma reversão caso seja possível a realização da intervenção precoce, conforme a gente já sabia também. E é importante entender que o título do anti-Rho também está relacionado à questão do grau desse bloqueio associado. Então, títulos mais altos, e eles pontuam que tanto do anti-Rho 52 quanto do anti-Rho 60, ambas as subunidades representam e possuem essa correlação direta do título com um quadro de maior gravidade.
E em relação a quadros de novidades e terapias emergentes, eles estão estudando alguns biomarcadores, então com questão também de proteômica e novos autoanticorpos, como o AT1A1, para essa predição do bloqueio atrioventricular também nesses pacientes. Esse anticorpo, né, ele é um anticorpo contra a bomba de sódio, potássio e ATPase. E ele é um anticorpo com alta especificidade para bloqueio atrioventricular, né, fetal. É bem legal isso. E tem correlação com pacientes com anti-Rho positivo. Isso é muito legal. E interessante, né, Ju, que eles não chegaram a falar sobre o anti-LA, né? Que às vezes o pessoal também fica com medo, né? Mas a gente tem que lembrar que é o anti-Rho que realmente ele tem esse papel patogênico para bloqueio atrioventricular fetal, né? E eles chegaram a falar alguma coisa assim, paciente com doença de Sjögren e Rho negativo, eu preciso fazer esse segmento ou não preciso? Porque, teoricamente, é o anti-Rho que é o patogênico. Ale, foi feita uma pergunta quase igual à sua, só que acrescentando, o paciente que não é Rho positivo, mas é LA positivo e tem os outros critérios para Sjögren da parte clínica laboratorial. O que seria, né, nesses casos, precisa se preocupar, precisa fazer ego seriado? E, a princípio, não existe um consenso, tá? Inclusive, houve uma discordância na mesa referente a essa resposta, mas, a priori, não, porque, realmente, o papel patogênico é muito bem estabelecido com o Rho, e o LA, até como foi pontuado pela expositora, é o fato que a baixa especificidade dele complica muito a sua avaliação. Então, realmente, é um marcador que a gente não pode dar essa carga para ele. Então, a princípio, não seria uma preocupação. E, Ju, a gente fala muito do ultrassom de glândulas salivares no Sjögren. Na Reumato, a gente tem falado cada vez mais de ultrassom. Eu acho que é uma frase que eu repito em vários podcasts. A gente tem falado cada vez mais de ultrassom. Você tem conflito de interesse. Mas eu queria saber, assim, você já me falou por alto sobre ultrassom de glândulas lacrimais. Como que é isso? É aplicável na prática? O que o ACR trouxe? Então, a gente teve, na verdade, um pôster muito interessante que foi realizado essa avaliação com ultrassom de glândulas lacrimais para auxiliar o diagnóstico dos pacientes com doença de Sjögren e entender o grau de manifestação que esse paciente teria correlacionado. Então, eles avaliaram 30 pacientes, 15 com Sjögren primário, de início recente, então era uma doença que precisava ter menos de 5 anos de duração. E um diagnóstico de síndrome seca idiopática, e foi feito pareamento adequado por idade, por sexo, e o exame ele incluiu um ultrassom bilateral das glândulas salivares e das glândulas lacrimais. Então foram feitos os dois exames, justamente para saber se haveria uma correlação entre o que foi encontrado nas glândulas salivares e nas glândulas lacrimais. E obviamente o avaliador era cego para essas informações. Eles aplicaram 3 escalas, Omeract, essa Rosevar para salivares e uma escala de Kim para essas glândulas lacrimais. E o que foi interessante? Realmente, os pacientes que foram diagnosticados com Sjögren apresentaram um maior grau de disfunção lacrimal. E o desempenho das escalas foi muito importante, especialmente para essa escala de Kim que foi aplicada para avaliação lacrimal. Então, quando ela pontuou ao menos 3 pontos, isso apresentou uma área sobre a curva de 1, ou seja, foi uma acurácia muito interessante. Obviamente, foi um estudo ainda inicial, pequeno, uma casuística, mas é muito importante esse dado para a gente começar a entender um pouco melhor esse ultrassom fora glândulas salivares no Sjögren. Eles, inclusive ressaltaram algumas características encontradas, como a presença de um ramo arterial intraglandular, áreas hipoecóicas e também hiperecogênicas, e essa perda de homogeneidade da glândula, de uma forma semelhante ao que acontece nas glândulas salivares. Então, todas essas alterações também potencialmente acontecendo nas glândulas lacrimais. Então, se validado posteriormente, com estudos randomizados controlados, vai ser muito interessante para a gente conseguir entender, mas eu imaginei que os amantes do ultrassom fossem gostar dessa informação. Ju, isso é legal, né? Porque provavelmente no futuro, isso também vai ser útil para a gente comparar com os mimetizadores, como, por exemplo, doença relacionada ao G4, que gosta muito de pegar glândula salivar. Né? A gente vai ter que aguardar mais outros estudos para avaliar isso, né? Com certeza, é um dado muito importante, inicial ainda, mas que trouxe aí novos panoramas para avaliação da doença. E diagnóstico diferencial também, eu acho, vai ser muito bom. E em relação a Sjögren, a gente teve novidade em relação à medicação? Teve, gente, olha que alegria, finalmente a gente pode dar essa resposta, meu Deus do céu, amém. E comemorem vocês de casa, por favor, que isso é muito interessante. Mas realmente, gente, a gente teve os resultados com o ianalumab, que é um anticorpo monoclonal humano, IgG1, que tem um duplo mecanismo de ação. Então, ele faz uma depressão dos linfócitos B, por essa toxicidade celular mediada por anticorpo, e também bloqueia o receptor do BAFF. Então, foi muito interessante que eles trouxeram os resultados de fase 3 para avaliar a eficácia e
segurança, o denalimab, e a princípio nós tivemos um desfecho primário que foi atingido, que foi a variação do SDAI em 48 semanas. Então isso é muito importante, porque é a primeira vez que a gente realmente tem um desfecho significativo dessa forma, específico para o Sjögren, porque a gente precisa lembrar que a gente extrapola o uso da maioria das medicações para ele. Então, na verdade, foi muito interessante conseguir observar que foi estatisticamente significativa essa variação do SDAI em 48 semanas. E, inclusive, a segurança também trouxe dados muito interessantes. Então, o ianalumab aí, vamos aguardar, mas os desfechos primários foram atingidos. E também o telitacicept, que foi primariamente aí, a gente trouxe inclusive na newsletter, na descrição dos estudos para lúpus, também é uma proteína de fusão que age sobre a questão de células B e o BAFF. Então, também foi um estudo de fase 3, conduzido na China, em 79 centros, que incluiu pacientes de 18 a 70 anos com Sjögren primário e um SDAI de pelo menos 5 pontos, todos anti-Rho positivos, e que o desfecho primário também foi essa variação do SDAI em 24 semanas, e a princípio, ambos os grupos superaram o placebo, então atingiram o endpoint primário nessa avaliação. Então, o efeito também foi mantido até a semana 48, lembrando que aqui, então, a avaliação primária foi com 24 semanas, e posteriormente foi observado que ele também se manteve até essa semana 48, e mais uma vez, o perfil de segurança também foi muito interessante, com efeitos apenas leves a moderados. Então, 2 medicações aí que vão trazer desfechos muito interessantes para o Sjögren em breve. Lembrando que a gente precisa ainda entender exatamente qual o perfil de manifestação que eles terão um efeito mais significativo e qual o cluster de paciente que a gente realmente vai direcionar nesse sentido. Mas resultados muito animadores. Perfeito. Então, a gente aguarda aí mais dados da Iana e do Tele, né? Exatamente, os nossos novos amigos aí. Deus quiser vai dar certo, vamos aguardar os resultados das publicações oficiais, mas eu acho que estamos animados, né? Novidades. Então, agora a gente pode partir para lúpus, né? Isso, agora já partir para lúpus. Essa parte, pessoal, a gente até agora foi Sjögren, né? Vocês ouviram até agora. Para ouvir a parte de lúpus, tem que acessar a nossa plataforma, né? Então, quem não é inscrito, clica no link aqui na descrição. E quem já é inscrito, clica no tutorial que também está aí na descrição para você poder ter acesso. Então, agora bora para lúpus.